E com a pandemia da Covid-19, isolamento social e os trabalhos em home office, a tendência dos brasileiros tem sido comer mais, principalmente doces, não é? Mesmo antes disso, os números da diabetes no país já eram alarmantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, o número de casos aumentou em 61,8% entre os anos de 2008 e 2018. E por isso, nessa semana do Dia Internacional do Diabético, a gente vai conversar sobre o tema com a nutricionista Anelise Frota, ela que está por videochamada e vai falar exatamente sobre esse consumo exagerado de doces que é prejudicial à saúde, não é? Muito boa tarde, Anelise. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Tudo ótimo. Fala um pouquinho sobre esse prejuízo que a gente tem com o consumo exagerado de doces, né? Muitas vezes, como nós citamos, nesse período de pandemia, a gente se vê ansioso e acaba descarregando na alimentação, né? E principalmente nos doces. É um problema. Tem acontecido frequentemente isso. As pessoas estão comendo não só doces como carboidratos, farinhas, pães brancos, aumento de massa. E tudo isso aumenta a questão da diabetes. Muitas vezes o paciente acaba tendo uma resistência insulínica, que o que é isso? É o aumento da glicose, do açúcar no sangue. E é esse aumento do açúcar no sangue que vai ocasionar a diabetes. E junto com ela vem atrelado vários fatores, né? O paciente começa a ganhar peso, colesterol alto, e aí vem a questão da doença, né? Que é muito prejudicial à saúde. É verdade. O quanto de doce que a pessoa pode comer por dia, por exemplo, tem um certo limite? A gente pode comer até X, né? Para que a gente não fique em risco, que não coloque em risco a nossa saúde? Faz... Então, o que acontece? Se a gente for pensar numa pessoa normal, Sim. O ideal é tentar comer o mínimo possível. A gente sempre fala tentar comer docinhos mais saudáveis. Para você que está aí acompanhando a nossa programação, nós estávamos falando sobre os números da diabetes no país, né? Chamamos a atenção porque são números alarmantes. Passamos aqui a informação da Organização Mundial da Saúde e estamos agora numa entrevista da semana do Dia do Diabético, né? O Dia Internacional do Diabético. Nós estamos numa semana que é importante. A nutricionista Anelise Frota, ela falava exatamente sobre o assunto e eu perguntei para ela, antes de travar, se tinha um valor específico, né, algo que a gente pudesse mensurar de quantitativo para consumir um doce. E aí foi na hora que a Anelise falava sobre a diabetes tipo 1 e a gente perdeu a conexão. Voltando à conexão agora, Anelise. Tá, então eu estava falando que aí existe a diabetes tipo 1, que é uma doença, na verdade, a paciente já nasce com a diabetes, ela é hereditária. E aí essa diabetes tipo 1, a gente precisa fazer uma dieta chamada contagem de carboidratos. Então isso visa muito o que ele vai comer. Então se a gente pensar na questão do doce, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quanto mais doce, mais açúcar ele comer, mais quantidade de açúcar, de insulina ele vai precisar ser administrado. Se a gente pensar, por exemplo, um brigadeiro, tem 15 gramas de carboidrato. Para esse paciente que tem uma diabetes tipo 1, ele vai precisar de 1 unidade de insulina. Mas se ele come mais medicação ele vai precisar. E aí, se a gente pensar na questão da diabetes tipo 2, que é a mais comum, que é a que a população vem adquirindo na questão do Covid, por conta de ficar em casa, o nível de açúcar no sangue está aumentando, a gente tem que fazer uma dieta mais restrita possível. Então, tem que pensar que a fruta também tem a frutose, que é o açúcar da fruta, que um paciente com diabetes tipo 2 ele tem que evitar algumas frutas. O açúcar comum, açúcar refinado, doces com açúcar refinado, ele vai precisar evitar. Então, na verdade, assim, é ingerir o mínimo possível. Não existe uma quantidade para falar para esse paciente comer, mas vai ser uma dieta mais restrita possível. Existe essa quantidade ideal, né? Então, tudo tem que ser comedido, né? Uma grande dúvida também, acho que da maioria das pessoas, em relação às frutas, né? A gente acha, eu estou deixando de comer doce e estou comendo frutas. Mas tem frutas também muito doces, não é?
Tem, a gente tem. A gente pode pensar na melancia, por exemplo, que as pessoas acham que é super saudável por conta que acham que tem água. Mas a melancia tem uma alta quantidade de açúcar da fruta ali. Então, um paciente diabético não poderia estar comendo ela com frequência. A própria laranja, o suco da laranja é extremamente prejudicial, tem muita frutose nela. Então, paciente suco de laranja, paciente diabético, ele não pode tomar esse suco de laranja diariamente. Tem várias frutas que a gente tem que ficar atento. Exatamente. E quem tem histórico de diabetes na família também deve ficar atento? Deve sim, porque o diabetes ele é hereditário, tá? É devido a uma mutação genética. Então, assim, ele precisa ficar atento porque ele pode vir a ter essa diabetes, sim, descompensada. Sim. E como a gente falou, né, aí de alimentação, perguntei sobre doces, a alimentação ela também pode ajudar a combater a diabetes, né? Se a gente fizer de forma contrária. Sim, a alimentação vai ajudar muito. Não só a alimentação, como a atividade física regrada. Então, o paciente ele tendo uma alimentação rica em fibras, sem alto índice glicêmico, ou seja, muito carboidrato branco, pão branco, farinha, arroz branco, se ele conseguir segurar essa alimentação, ele vai conseguir melhorar muito a diabetes nele. Sim. Annelise, eu quero te agradecer. Muito importante falar, dar espaço para falar sobre saúde, principalmente quando o assunto atinge tantas pessoas, tá? Muito obrigada. Obrigada.